Ainda não sei, não está ao vivo ainda. Não. Agora tá. Já estamos ao vivo, né? Estou esperando aqui. Deixa eu ver. Ainda não sei, deve estar entrando. Estamos ao vivo. A gente vai dando uns minutinhos para o pessoal começar a entrar. E quando eu comecei a divulgar a live, hoje teve gente que me chamou e disse, não esquece de falar tal coisa, porque eu vi ele em tal lugar, vestido de alguma coisa. Eu digo, não, pode deixar. Informações de bastidores agora, né? Até isso vai ter na live. O Xavier já está aqui, ó. Querido, o Xavier, lá de Molina Seca da Mara, já está aqui. Walter Compostela. Muito bem, já estão chegando, os amigos. Vou compartilhar. É. Lembrando novamente, né, Nath, que a gente compartilha a live sempre em outras páginas, mas que as perguntas é sempre bom colocar na página da Caminhos e Conexões, porque ali a gente consegue visualizar as perguntas de vocês e ficar interagindo melhor. Vamos lá. Sim. José Batista, Débora. Débora Mate? Aham. Impossível ser mais querida? Acho que devia ser o apelido. Débora, não tem como ser mais querida e mais motivadora. Toda a mensagem dela, mãe de gato, né? Eu virei cachorreira, mas mãe de gato tem seu valor. Ó, amada. José Batista, querido. Xavier, amado. Bruno, meu amor. Nem vou falar que eu estou sem brinco para ninguém. Ai, bom, vamos lá. Posso começar apresentando nosso convidado? Pode começar apresentando. Ó, já compartilhei aqui, já estou vendo. Depois eu não consigo olhar muito. Vamos lá. Vamos lá. Gente, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo. Mais uma live, a live 1 do ano 2, né? Não vamos esquecer disso. A gente está sempre querendo, né, entrevistar pessoal diferente, pessoal que participa, pessoal interessante, e hoje a gente juntou tudo junto, numa pessoa só. Então, vamos lá. Nosso convidado de hoje é advogado, técnico em transações imobiliárias e escritor, que entre seus muitos títulos, o que muito lhe honra e o seu coração nutre é ser peregrino. Tem um cachorrinho chamado Pulpo, que veio de Madrid, e a vida lhe presenteou com uma legião de amigos. Sempre tem um ensinamento, uma sabedoria e uma palavra de incentivo, companheira e amiga. Aquele dedinho de prosa especial de quem é de Uberaba, com o encanto e a delícia do Triângulo Mineiro. Um motivador de hospitalidade brasileira, um expert do caminho, que tem como propósito e desejo ajudar os peregrinos e ver crescer, brilhar e florescer o campo estrelado. Sempre batalhador e determinado, seus primeiros caminhos foram sem internet no celular. Isso hoje é raro, né? Com poucas informações, mas com o coração animado e encantado com o que teria pela frente. São incontáveis e super interessantes histórias nos mais de 24, né? Caminhos percorridos. Entre eles, francês, aragonês, Caminho do Norte, Primitivo, Via de la Plata, Sanabrês, português, Costa, português central e por aí vai, né? Sempre mantendo foco no desapego e no compartilhar de cada passo de suas experiências como um grande veterano do caminho.
Com tantas dificuldades de informações que haviam em 2010, resolveu escrever seu primeiro livro, uma forma de agradecer ao caminho, dando informações aos futuros peregrinos. E com o título original e com o conteúdo extremamente a cantos, se chama Os 10 Mandamentos do Peregrino. Os 10 Mandamentos do Caminho de Santiago. Está aqui e está aqui na foto. Não, na foto aqui. Isso é para começar, né? Um show de valiosas dicas para quem quer peregrinar e com o caminho aprender e se encantar. Hoje escreve o segundo livro. Faz palestras, lives e auxiliando peregrinos, ele se mantém ativo e no caminho. É uma alegria receber esse peregrino especial que vai nos mostrar as diferenças, as mudanças, informações e aprendizados adquiridos ao longo dos seus 24 caminhos. Parafraseando Chico Xavier, que tanto bem queria Uberaba, a cidade do nosso querido entrevistado, lembre-se sempre, todos os dias nasce um novo amanhecer. Não reivindique as sombras, faça a luz. E nesse clima, com carinho e sol, recebemos Renato Luiz Locatelli Viana, um peregrino que já iluminou e ilumina muitas jornadas com seu apoio, seus conhecimentos e sua generosidade. Renato, depois de muitas lives que tu assistiu, seja muito bem-vindo do lado de cá. Hoje é tu que está conosco para entrar na casa das pessoas. Vamos lá, bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado. E eu quero dizer, inicialmente, que eu estava morrendo de ciúmes de passar um ano e não participar das lives de vocês, né? Então, agora eu me orgulho de ser o primeiro do segundo ano, né? Então, isso aí vai ser patenteado, né? Então, eu quero parabenizar você, a Natália, né? Por essas lives maravilhosas, né? Que a gente está sempre aprendendo, com certeza. O objetivo é esse, né? Aprender sempre, né? Todo dia é um aprendizado. E confesso que eu estava morrendo de ciúmes de não ter participado de nenhuma live com vocês, mas agora vai ter o desconto, né? Porque estamos aqui em grande estilo, né? iniciar a primeira do segundo ano, então está patenteado, né? Não tem mais como fugir dessa. Nenhuma live com vocês, mas agora, né? Porque estamos aqui em grande estilo, né? iniciar a primeira patenteado, né? Não tem mais como fugir dessa. Nenhuma live com vocês, mas agora, né? Porque estamos aqui em grande estilo, né? iniciar umas fotos duplas, ou eu que estou ouvindo? Mas como fugir dessa? Adri? Renato? Oi. Povo? Vocês estão me ouvindo? A gente caiu? Eu acho que a gente caiu. Foi um... Não, tá ao vivo, tá ao vivo. Tá ao vivo. Foi um sinal galáctico. Viu, Renato? Eu estou te falando que essa nossa live era para ter saído. Já está a hora, ela já está horas no astral. Tinha que ter para começar o segundo ano. Tinha. Diferenciado, né? Pô, olha só, vamos tirar uma cartinha. Pô, gratidão de te ter aqui, Renato, um peregrino querido, está nos dando sempre muita força. Nossa, pô, é uma pessoa que é uma fonte de sapiência e sabedoria do Caminho de Santiago. Fez 24 caminhos, está sempre disposto a dar uma boa dica, sempre mandando material bacana. Sabe? Quando eu conheci ele, estava recém-aberto o albergue, daí ele veio com umas perguntas e veio cheio de conteúdo super profundo, e eu, uau, claro, e sempre guardei tudo, assim, muito agradecida de tu estar aqui com a gente hoje. Que isso, e eu que agradeço. De todo esse carinho, né, que tu sempre tem conosco, e com os peregrinos em geral, com os brasileiros. Não tem um hospitaleiro brasileiro que não te adore, para te saber que todo mundo respeita, gosta e conta contigo. Agora, quando tu vier o teu 25º caminho, tu vai ter que ter mais tempo para ficar mais tempo em cada brasileiro.
Os brazucas Agora vamos são tirar muito uma importantes no virtudezinha, caminho. então. Como dizia, né, o Chico Xavier, eu sou super fã do Chico Xavier, né? E ele nasceu numa cidade aí perto, né? Mas Pedro ele é Leopoldo, Pedro Pedro Leopoldo. Leopoldo. Mas ele se considera Mas uberabense, né? ele logo em seguida ele veio para Uberaba e aqui estabeleceu e Eu acho assumiu que Uberaba definitivamente. essa energia de ter uma pessoa de luz dessas, né, fez com que tu também desenvolvesse no caminho um trabalho. Eu acredito que essas conexões existem, porque eu me lembrei de uma frase dele que é não reivindique as sombras, faça luz, né? Essa que a gente falou. E que E na acho vida que tudo passa, né? na vida tudo passa, né? É Então, verdade. é muito lindo isso. E aí, agora no desenrolar da live, a gente vai falar das perguntas, dos 10 mandamentos, do Renato, enfim, tem tudo a ver com isso. Não reivindique as sombras, faça luz. Olha só. Então, hoje também tem o Esak, né? Aniversário do Buda, Siddhartha Gautama. E hoje esse é um dia muito auspicioso para mais de 500 milhões de budistas, né? Então, com certeza. Hoje é mais outro momento que a gente não vai esquecer nunca. Entre nós aqui, a primeira live do segundo ano, o Esak. Então, agora vamos para a virtude. Renato, deixa eu ver. Natália, é a última do lado direito. Aqui? A última. A última? Perseverança. Tá vendo? Uau. Olha aqui a flechinha. A nossa. Valorizar a importância de um passo de cada vez. Ritmo, cadência. Ver nos detalhes o todo. Valorizar os obstáculos superados e aprender com os que ainda temos que vencer. O valor do caminhar. Visualizar a meta e o êxito. Vivenciar o sabor da conquista na jornada e na rotina. Dar a importância para a disciplina e para a constância. Quando se perceber sem forças, respirar fundo, levantar a cabeça e continuar com ânimo. Não ver os quilômetros do caminho e da vida, mas sim a conquista no compasso de cada dia e o empenho em continuar. Perseverando. Seja otimamente lindo, nosso amigo, querido peregrino, super perseverante. Isso aí. E quero te sugerir um aditivo no seu oráculo. Sim. Aí vai ficar patenteada a minha sugestão, hein? A próxima será resiliência. Bom, então, tu e o Acácio, Mira, tu e o Acácio vão ter que fazer uma coisa juntos. E eu vou lá para o Refúgio Acácio Orienta, porque a virtude que ele falou que ele quer colocar é resiliência. Então, a gente vai... Possível. Meu sonho, então, nós vamos tirar para o ímpar. Para o ímpar. Mas vocês dois vocês vão chegar no consenso. Né? Porque, falando no Acácio, eu assisti uma live dele, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, nesses anos todos de Caminhos de Santiago, ele falou uma coisa que eu fiquei assim pensando, e depois você pessoalmente conversa com ele e pergunta. Ele disse que logo que ele chegou aí na Espanha, nos primeiros caminhos, e com as dificuldades aí, ele criou uma sopa de pedras. Eu já vi ele falando. Uma sopa de pedras que tem muita energia, que é muito gostosa. Então, eu quero tomar essa sopa. É uma experiência que eu ainda não tive na minha vida. Então, aquelas sopas, sabe, de vó, que elas vão botando um monte de tudo que vai tendo por aí, e aí a gente diz que é de pedra. Né? Ai, que massa. Muito show. Muito lindo. Já que a gente falou em resiliência, nos conta, então, a primeira pergunta, aquela sempre, aquela, né, a van premier. Tradicional. A tradicional total. Como que o caminho entrou na tua vida?
Bom, no último ano do século passado, né, 1999, houve um Globo Repórter tratando do ano Jacobeu, que, coincidentemente, esse ano também é ano Jacobeu, né? Então, em 1999, assistindo aquele documentário do Globo Repórter, eu me inteirei do assunto. Até porque, em 75, eu já tinha passado pela Europa, Portugal, Espanha, fui morar na Inglaterra, morei um tempo na Inglaterra, mas passei por toda a Espanha e não sabia nada de Caminho de Santiago, né? A gente aqui no Brasil é muito carente de informação, né? E então, com esse Globo Repórter, eu, né, me antenei, e um amigo meu, José Amilcar Salles, que hoje mora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele estava se preparando para fazer o Caminho de Santiago, eu descobri, fui lá, conversei com ele, ele foi para o caminho sozinho, ele queria ir sozinho, aí quando ele voltou, ele me impulsionou, e aí eu peguei, fui em São Paulo, tinha uma associação, né, lá em São Paulo, o Danilo foi um dos primeiros presidentes da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de São Paulo, aí tinha uma boutique lá, né, aí eu fiz, né, um enxoval, né, bota, meia, cajado, mochila, né, os, né, itens principais do peregrino, né? E fiz meu enxoval, peguei a primeira credencial, né, lá em São Paulo, e peitei, né? Comprei uma passagem para Madrid, fui com a cara e a coragem, sem informação nenhuma, né? E fui parar em Pamplona, Saint-Jean, que é todo, né, um assunto que a gente precisa, assim, para ajudar aquele futuro peregrino, né? Porque essa ida inicial ela é muito importante para aqueles que ainda não fizeram o caminho, né? Então, como a live tem como objetivo ajudar o futuro peregrino, obviamente a gente tem que tentar ajudar explicando, né, as dificuldades e a situação toda para a pessoa criar coragem, né? Porque uma pessoa sair do Brasil, chegar em Madrid, no aeroporto T4 lá, né? São 4 terminais, o aeroporto de Madrid, muito grande, a pessoa fica completamente perdida, não sabe para onde que vai, né? Então, Renato, é bom Oi. falar isso como peregrino experiente, porque sabia que o Barajas, eu li recentemente, que é o aeroporto que mais se perde voos no mundo. Tu sabia Pois é, disso? por conta dessa situação que eu estou tentando explicar para o futuro peregrino, né? Claro, Porque isso é não é importante. brincadeira um brasileiro de primeira viagem chegar num T4 ali, ele fica, né, tem que pegar aquele mini metrô lá dentro para sair, aquela coisa toda, né? Então é uma loucura aquilo lá. Então, o peregrino tem que ter muita informação para se sentir seguro, né? E depois as alternativas que ele tem para ir para Pamplona, né? Ele pode ir de ônibus, ele pode ir de trem, ele pode ir de avião, né? Ele pode ir de Uber, pode ir de qualquer maneira, né? Mas aí ele tem que se preparar para isso, né? Então, você vê lá no próprio T4 tem ônibus, né? Então ele pode comprar uma passagem de ônibus, ele já facilita a vida dele, que ele não tem que ir para estação de trem, né, que tem que pegar metrô e tal, aquela coisa toda, né? Então, são detalhes que, né, a gente precisa estar orientando o futuro peregrino para, quando a gente fala aqui entre nós, que já temos muita experiência, até, né, assim, muito primário, mas para o futuro peregrino é muito importante isso, né? Porque a gente, como assim, com mais experiência, tem que estar falando para que o futuro peregrino entenda que também não é tão bicho de 7 cabeças, ele precisa apenas estar antenado e preparado com as informações, né? Então, ele tem que ir para Pamplona, e Pamplona ele tem outras alternativas, né? Ele tem o ônibus, ele tem o táxi, ele pode compartilhar um táxi, que normalmente é o que todo mundo faz, né? Para ir para Saint-Jean, né? Então, esse início aí para o futuro peregrino é muito importante, para ele adquirir coragem, porque depois que ele estiver no caminho, né, aí a coisa vai fluindo, ele vai se aperfeiçoando dia a dia, vai
começando a aprender a ver as setas, as maneiras de não se perder, né, ao longo do caminho, né, e passar por todas as cidades, tem cidades pequenas, cidades grandes, então ele precisa ter esse apoio, esse tipo de informação nossa, para que ele faça um bom caminho. Né? Mas, Renato, quando tu foi a primeira vez, tu foi o Globo Repórter que te movimentou, né? Sim, me Aí, impulsionou. o que tu teve de informação foi da Associação de São Paulo e tu te jogou. Tu te perdeu lá, não? Agora eu fiquei curiosa, vocês falaram tanto. Não. Assim, eu senti muita dificuldade, até porque eu não tinha... O dinheiro da época era peseta, né? No ano 2000, não tinha euro ainda, né? O nosso dinheiro muito fraco. Então, para você ter uma ideia, eu fui fazer câmbio lá no aeroporto. É um erro a pessoa fazer câmbio em aeroporto, né? Porque você perde muito dinheiro. O nosso aeroporto normal. Então, tá tudo certo. Normalmente, você perde muito dinheiro, né? Hoje, você tem que fazer câmbio, né? Ou de particular para particular, ou né, alguma agência de câmbio aqui no Brasil, para você. O aeroporto é uma fria, né? Isso aí já é a primeira dica, que fazer câmbio em aeroporto é gastar dinheiro à toa, né? Não, e às vezes sobe muito mais, né? Mas você sabe que essas... eles aproveitam daquela situação da pessoa, né? E faz um câmbio assim, né, te explorando, né? Você não está sabendo o que vale a moeda e tal. Então, foi o primeiro problema que eu tive, foi a mudança do dinheiro, né? Passar para PC e tal. Aí depois ir para Pamplona, né? Eu fui de ônibus, né? Eu fui lá para aquela Estação das Américas, né? Da Avenida das Américas, e fui de ônibus. E depois lá de Pamplona, eu consegui um táxi sozinho. E tentei arrumar ônibus, não tinha ônibus, foi uma dificuldade danada. Mas aí eu peguei um espanhol lá, e o pior é que ele parou ele fez o caminho de Pamplona para São João, parando no lugar e bebendo, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? O cara bebendo todas, né? E eu acompanhando a procissão. E chegamos tarde, cheguei, era quase 11 horas da noite em São João. Aí tudo fechado, tal, mas ele conhecia uma mulher ali ao lado onde a Madame Debré morava. Aí me arrumou lá um lugar para me ficar lá, e coincidentemente, de cara, tinha um brasileiro lá, já estava lá hospedado. Aí eu fiz uma amizade com ele e tal, mas foi só os primeiros dias, e depois ele dispersou e tal. Mas foi uma dificuldade, sabe? Não foi fácil, não. Então, eu fico pensando assim, todos aqueles que irão, né, pela primeira vez, tem que ter muita informação, tudo direitinho, para não ter a dificuldade, né? Se bem que hoje é muito fácil, né? Hoje, com o celular na mão, você tem os aplicativos, te ajuda muito, né? Então, acho que... Tu acha que essa é uma das principais diferenças entre o primeiro caminho e o teu último caminho? Esse acesso à informação? Isso aí... Hoje a gente vai de olhos fechados, né? Não tem dificuldade nenhuma, né? Então, já vai tudo programado, tudo conectado, então é bem mais fácil. Mas tu acha que o caminho perdeu? Hein? Tu acha que o caminho perdeu um pouco de essência por esse excesso de informação? Eu acho que perdeu muito, sabe? Até porque virou muito comércio o caminho, né? Essa que é a verdade, né? O caminho comercializou demais da conta, né? O glamour do caminho perdeu, aqueles jantares compartilhados no albergue, né? Isso aí são pouquíssimos lugares que você tem hoje no caminho, né? Em todos os caminhos, né? Então, eu acho que o glamour do caminho diminuiu bastante, né? Então, assim, a diferença é muito grande, né? Você vê, em Todos Santos, a gente dormia no chão, né? No cochoado, no chão. Ainda dorme. Em Né? Todos Santos se dorme no chão ainda. Pois é, mas é a origem, né, de tudo, né? Aquilo lá sabe, é o verdadeiro peregrino, né? Aquele sofrimento, né? Vamos dizer assim, mas gostoso, né? Aquele jantar compartilhado, né? Turma lavando panela, garfo, faca,
Então, isso aí, esse glamour, hoje todo mundo já quer ir para... Não, eu quero o menu do Peregrino, onde tem o melhor menu do Peregrino. Já quer ir para o restaurante, já quer, sabe, cadê o melhor vinho? Cadê o peramanca? Cadê... O Dudu está aqui dizendo que ele está te mandando 1000 beijos, que tu é um ser de luz, que ele te adora. Nossa, e o tanto que eu adoro ele. Vocês tinham que fazer uma live com ele. Ô, Dudu. Ele não quer. Você está fazendo campanha. Não é possível. Live, Dudu. Eu não estou... Hashtag, vem para a live, Dudu. Ele não vem. Ele ama as brasileiras, né? Ele não quer pra brasileira live, é com Dudu, né? Toda brasileira, Dudu quer conhecer, né? Conhece todas as brasileiras. Tá vendo, Dudu? Todos os brasileiras e brasileiros com saudade dele e ele não quer aparecer. Vem para a live, Dudu. Olha o Renato, teu querido, tá pedindo também com a gente. Vocês tinham que fazer uma live com ele. Ele é uma figuraça, ele é fantástico. Dudu é ele vai vir. Eu tenho fé que ele vai aceitar o convite da gente. Não, eu não sei se o Dudu vai vir para a live, Renato, mesmo tu pedindo, que o Renato tem suas influências aqui, com essa galera legal. Mas se o Dudu fizer alguma live e não fizer conosco, Deus meu Deus, olha que... Eu vou lá e tiro toda essa camiseta do Inter que ele tem. Ele é colorado. Mais 2 lives que eu quero que vocês façam, sugestão minha, é do Tomás de Marrarim e o Jesus Fato. Amado. O Jesus faz, tranquilo. O Jesus faz. Faz. Mas o Tomás de Marrarim faz também. É só conversar com ele de boa. O Acácio é muito amigo dele. Sim, eu admiro muito ele. Gosto muito do Tomás. São as 2 lendas vivas do caminho, hein? Mas uma coisa, olha só, a gente tentou fazer um roteiro, nós 3, só para o pessoal fazer, porque como o livro do Renato tem os 10 mandamentos, é super bacana, por uma sugestão do Renato da gente fazer, porque a gente estava conversando o roteiro, tudo, e a gente adorou de ir meio que seguindo os mandamentos do livro. Então, a gente tá em algumas perguntas a gente juntou para ir fazendo, e algumas, sabe que a Adri e eu, nós não temos muito protocolo, porque a nossa maioria da live é a quebra de protocolo. Está quebrando os protocolos. Pô, mas hoje nós estamos com um advogado também, né? Peregrino, 24 caminhos de advogado, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. 24 caminhos, Renato, né? Muito show. Vocês estão me vendo? Vocês é que estão parando ou eu que estou parando? É tu que está parando, eu acho. Porque eu estou aqui com internet tudo. Peraí que eu vou ver. Só um pouquinho. Se eu sumir... Já normalizou. Tá, já normalizou. E às vezes que estão aqui, eu acho que é que nós temos muito assunto e o roteiro ficou pesado. E me diz uma coisa, Renato, quando tu foi escolher, isso eu fiquei muito curiosa, porque um dos capítulos tu fala a escolha do caminho, e quando tu foi escolher, quais foram os critérios que fizeram tu escolher os caminhos, tanto na primeira vez ou como na segunda? Na primeira tinha muito pouca informação, na segunda e nas seguintes. Qual é o critério que tu usa para esses 24 caminhos? Bom, é o seguinte, como você bem sabe, nós temos N caminhos aí, né, na Europa. Então, o que aconteceu? Os primeiros caminhos eu fiz o caminho francês para consolidar, para me dar segurança, porque, com certeza, o caminho francês é o caminho que dá mais apoio ao peregrino, tem mais albergues, né? Então, isso aí, fazer um outro caminho para quem nunca fez é uma pura aventura, né? Então, aí eu tive uma oportunidade assim de fazer o aragonês, né, com um amigo meu de Saragoça, que tem um apartamento em Candanchu, que é aquela estação de esqui, lá ao lado de São Paulo, onde inicia o caminho aragonês. Então, nós fomos lá para o apartamento dele, e de lá nós iniciamos o caminho aragonês. Então, foi uma circunstância que me levou a fazer o caminho aragonês, né? Mas chega aí em Point de la Reina, ele se iguala, né? Porque encontra o caminho francês.
E depois, passados uns tempos, eu falei, bom, agora que eu já conheço bem o francês, eu vou me aventurar no caminho do norte, que era muito falado, era bonito, né? Tem um mar Cantábrico, as montanhas, né? Todo mundo faz um teatro, né? Muito difícil, muita montanha e tal. Eu quero dizer aos futuros peregrinos que as montanhas têm os caminhos inteligentes, porque são montanhas milenares. Então, o corte das montanhas onde você não caminha de baixo para cima, igual, por exemplo, nos Pirineus. São montanhas que você caminha assim, meio em torno, né? Então, você vai tranquilo, sabe? E é um caminho maravilhoso, o caminho do norte, né? As paisagens são deslumbrantes, parece que você está num filme, né? Então, é fantástico, né? E depois... teve um ano que eu resolvi fazer o Via de la Plata, desde Sevilha. Né? Foi até engraçado. Eu comecei a fazendo o caminho do norte com uma amiga minha, aqui de Uberaba, e ela se acidentou na primeira semana, em Bilbao. Ela caiu num albergue, tomando um banho. Ela tinha uma prótese no pé dela, que ela teve um acidente aqui em Uberaba, e aí ela teve que retornar ao Brasil para fazer a cirurgia, para colocar a prótese no lugar. Como eu estava em Madrid, que eu tive que sair do caminho de Bilbao para Madrid com ela, e colocar ela num voo de volta para o Brasil, eu falei, olha, está chovendo muito no caminho do norte, eu vou fazer o caminho Via de la Plata, e depois eu volto para Bilbao e termino. Porque eu tinha 80 dias de prazo para me fazer os dois caminhos. Então, eu tinha tempo suficiente para fazer os dois. E eu estava num ano assim, muito difícil, porque foi 2007, e 2006 eu perdi minha mãe em dezembro, sabe? Que era a pessoa que eu mais amava na minha vida. E aí eu falei, nossa, agora eu fico aqui, eu vou caminhar até, né? Enquanto tiver perna para andar, eu vou caminhar aqui. Aí fui para o Via de la Plata. E lá no Via de la Plata, no segundo dia, eu fui sem guia, sem nada, no peito, na raça, na coragem. Mas Deus me iluminou, me colocou um anjo no meu caminho e me apresentou um basco que tinha feito o caminho um ano anterior e tinha gostado demais. E ele sabia, porque o caminho Via de la Plata é muito complicado, porque é carente de albergue. Então, algumas cidades, alguns lugares, você chega, a chave está na casa da Dona Maria. Onde é que é essa Dona Maria? Aí ele sabia. Então, ele me ajudou bastante, que ele ia lá na casa da Dona Maria, pegava a chave, a gente abria. Né? Chegava a outro lugar, não, aqui nós vamos ficar no Corpo Bombeiro. Aí chegava lá no Corpo Bombeiro, pegava uma chave, levava para tal lugar, abria, depois voltava. No outro lugar, era na delegacia. Né? Ia lá na delegacia de polícia, pegava a chave, ia lá. Então, assim, foi um caminho que eu tive um anjo me ajudando, né? O Via de la Plata, muito complicado. Né? Mas deu tudo certo, perfeito. E o anjo falava euskera? Euskera é basco aqui, né? Para quem não sabe. Basco, tá lá. Ele falava basco às vezes? Isurbil, chama a cidade. Javier, o nome dele é Javier. Sim. Então, o São Javier me ajudou bastante no Via de la Plata. E depois, os caminhos portugueses, eu fiz o central e o da costa, né? Também saindo do porto, porque a informação que a gente tem é que de Lisboa até o porto é muito complicado também, né? Tudo adaptado, pousada, hostal, né? Então, o ideal é do porto a Santiago. Pelo central, 240 quilômetros, e pela costa, 260. Então, é muito bacana. Tem as variantes, né? Tem a variante espiritual agora, que é muito bacana, que você chega na barca, né? Como Santiago chegou em Padrón, aquela coisa toda. Então, foi assim que aconteceu os meus caminhos. Né? E foi, então, na soma de tudo isso, deu 15 caminhos franceses, 2 caminhos do norte. Aí, quando eu passei batido no caminho do norte, porque o Luiz Carlos Ferraz, que é um escritor, uma pessoa que eu sugiro que vocês façam a live, ele fez 8 caminhos e 8 livros. Muito bacana. Ele me fez lembrar o seguinte, olha,
se você fez o caminho do norte e passou por Oviedo, de Oviedo a Santiago, é o caminho primitivo. Então, 2 caminhos do norte, 2 caminhos primitivos. Né? Então, é igual Via de la Plata. Né? Via de la Plata, você chega lá em Moruela, você entrou à esquerda ali, você está fazendo o Sanabres. Né? Você faz o Via de la Plata e o Sanabres. Né? Então, quer dizer, é uma situação assim que você vai caminhando e vai descobrindo e vai, sabe, cada dia mais se inteirando das alternativas que tem os caminhos de Santiago. Muito show. Ô, Renato, olha só, depois de tu ter feito esses 24 caminhos, né? Vamos junto agora nessa live falar um pouco dos 10 mandamentos. Vamos. Não, tá aqui. Eu tenho que dizer aqui, inicialmente, que esse livro primeiro que eu não sou escritor, passei a ser porque escrevi esse livro, né? Com muito amor e carinho. Eu sentia a dificuldade de informação, né? Aqui no Brasil, principalmente, para os futuros peregrinos, né? Então, é um livro assim, muito simples, mas ele, pelo menos, eu tento mostrar nele a importância das coisas que tem ao longo do caminho. Né? Então, por exemplo, quantos peregrinos que você conhece que estão lá fazendo o caminho e não conhecem a história de Santiago? Vários. Eles nem sabem o que é Santiago, quem foi Santiago, ele não conhece a história do caminho, não conhece nem quem é Santiago, ele quer estar lá por outros motivos. Apesar de que, vamos abrir um parênteses aqui, né? Igual a Natália falou, hoje é dia do Buda, né? E tal, aquela coisa toda, Santiago. Muitas pessoas fazem o caminho por sentido religioso, mas muitos fazem o caminho por outros motivos, por espiritual, cultural, né? Por questões físicas, né? Por N motivos, a pessoa faz o caminho. Tanto é verdade que, ao longo dos meus caminhos, por exemplo, eu, de repente, faço uma amizade com um iraniano muçulmano. Esse cidadão não está lá por questões religiosas, né? Ele está lá por outros motivos. Né? Aí eu comecei a ver, né, dentro dessa vivência, né, que o caminho não é só para quem faz o sentido religioso. Né? Aqui em Uberaba, eu tenho um amigo meu, catalão, que conversou comigo muito sobre os caminhos, tal, que eu já tinha feito vários caminhos. Ele foi fazer o caminho, ele saiu de Saint-Jean-Pied-de-Port, foi até Santiago, foi a Finisterre. Aí eu falei para ele assim, o que você achou da igreja, da catedral? Ele virou para mim e falou assim, Renato, eu não entrei na igreja. Eu falei, mas como? Eu falei, não sou católico, eu fiz o caminho que eu queria recordar o meu país de origem e tudo mais. Mas você não entrou? Não entrei não, sabe? Então, quer dizer, eu comecei a ver e aprender que o caminho não é só religioso. Né? Tanto é verdade que existe, na hora que você é condecorado lá na oficina do peregrino, você tem um questionáriozinho lá que a gente preenche, não é mesmo? Qual o motivo que você fez? Religioso, espiritual, cultural? Se você não colocar religioso, você não recebe a Compostela, que é elaborada em latim. Ela é elaborada em espanhol, né? Eu até tenho aqui, né? Eu até deixei ela do lado aqui, que é essa aqui, ó, que ela não é Compostela, ela é um certificado de participação por pessoas que não fazem por motivo religioso. A Compostela é totalmente diferente. Essa é a Compostela. Né? Agora, essa aqui é o certificado de participação. E agora, essas aqui são gratuitas. E tem agora o certificado de distância, que é um certificado pago, 3 euros custa o certificado. Né? Você vai para a Muxia, você tem a muxiana. Você vai para a Finisterre, você tem a finisterrana. E a última moda agora é a Pedronia de Padrón, né? Que é a última condecoração do peregrino agora, é Padrón. E no meu livro precisa ser corrigido, porque eu coloco no 10º mandamento, chegar a Santiago, Muxia e Finisterre, e tem que chegar em Padrón também. Né? Você vê que vai evoluindo as coisas,
e a gente vai tendo mais conhecimento e ver a importância dos lugares, né, que está ligado a Santiago de Compostela. A de Padrão eu tenho também. Ô, É, Renato, desculpa eu perguntar ali, tu mostrou uma Compostela, ela tem Vicaria Pro ali, né? Tu botou em homenagem a alguém. não Não tem? entendi. A Compostela que tu mostrou, na parte de baixo, tu botou ela em homenagem a alguém? Não, não, essa aqui é só minha. Ah, tá, não, porque eu achei que embaixo estava escrito ali embaixo, ó. Não, é Sanjeira, tá, não. É que tem muitas, eu botei na última, eu botei Vicaria Pro, né? Uhum. Mas Esse aqui é o, não, essa aqui é o certificado de distância. Ah, tá, É. porque a Compostela é diferente. A Compostela é essa aqui, ó. Essa aqui, agora que eu estou aqui, ó. Ah, tá, Essa é a não, Compostela. Essa é a última, porque a penúltima era essa aqui, ó. Que eu, particularmente, acho ela mais bonita. Eu também. E ela é elaborada em latim. Tenho. Né? Ela é elaborada em latim. Essa aqui já é de Finisterre, né? Bonita. E essa aqui é a de Muxia. Né? Essas eu não E a última moda agora é a famosa Pedronia, Pedrônia, que é essa lá eu tenho. de Padrão. Né? É. Então, todos os peregrinos que foram no caminho de Santiago e não foram em Padrão perderam uma grande oportunidade, 25 quilômetros próximo, né? Que vai ser a tese do meu segundo livro agora. É voltar, né? Chegar em Santiago, quem vem pelo caminho francês, chega em Santiago e vai até Padrão para conhecer Padrão e ali recebe a Pedrônia, né? E diga de passagem, é muito mais importante do que ir a Finisterre e Muxia, né? Porque ali foi onde tudo aconteceu na história de Santiago, né? A chegada dos restos mortais dele e tudo mais. Tem uma perguntando. Pode perguntar. O Cecínio está perguntando, caras peregrinas, por gentileza, pergunte ao nobre entrevistado, que gentleman, e se os restos mortais que estão na catedral são mesmo do Tiago Maior. Abraço. O Cecínio Carlos Castro Silva. Meu amigo Cecínio, peregrino também. Demais, Cecínio. Gosta de uma canha que vocês não acreditam. Ele está gostando da polêmica. Todas as canhas da Espanha, não Sabe sobrou que uma uma. virtude bela é a cordialidade. Muito obrigada, Cecínio. Que amor. Não, isso aí é uma polêmica que o Acácio que lançou, né? O Acácio é sempre o polêmico do caminho. É sopa de pedra e alega que os restos mortais que estão na catedral é de São Persiliano, né? Então, é uma polêmica aí que o Acácio criou dentro da história do caminho, que aí até diminui o glamour do caminho, né? Porque nós vamos lá reverenciar o santo apóstolo, né? E ele me diz que não é Santiago que está lá, que é o São Persiliano. Apesar de que no meu livro tem um jornalista de um periódico espanhol que disse que Santiago nunca esteve na Península Ibérica, né? Então, há controvérsias na história, né? Eu acho assim, religião é questão de fé. Se você tem fé, você acredita. Se você não tem... É igual recentemente um padre escreveu um livro lá em Fátima dizendo que nada daquilo é verdade. Então, se você colocar no Google aí, mentiras de Fátima, você vai ver. É toda uma desmistificação de Fátima. Quer dizer, já pensou se realmente foi o que ele está falando? Quer dizer, o Vaticano precisava ter um faturamento e criou uma história mirabolante, que a Nossa Senhora de Fátima apareceu para aqueles 3 que foram criados pela igreja, né? Então, quer dizer, é muito complicado isso, né? É muita polêmica. Eu só digo uma coisa sobre Fátima. Eu tive com 9 anos em Fátima e eu fiquei absolutamente impressionada. Eu era muito pequena e eu tive uma energia, eu tinha 9 anos. E eu fiquei impressionada com a história. Eu me lembro que eu sentei no lugar onde houve a aparição, eu chorei sentada no colo do meu pai. Me lembro como se fosse agora falando com vocês. Então, são coisas que às vezes a gente mexer nos imaginários
foi um momento lindíssimo que eu senti, rezei, embora não estou falando, as pessoas têm liberdade de ter a religião, que tenham, mas nesse momento, com 9 anos, foi uma coisa impactante na minha vida. E talvez me tenha ajudado na minha espiritualidade. Que coisa, né? Então, é isso que tu fala, é bem isso. Às vezes, as mentiras de Fátima, enfim, na minha fé de criança, aquela lenda, se é que não foi uma aparição, que foi uma lenda, enfim, não estou questionando se alguém fala isso, para mim me fez muito bem. A fé, né? É igual Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo. Tem quem acredita, o ateu não acredita, né? O evangélico não acredita em santo. Na casa de evangélico não tem nenhuma imagem de santo, né? Então, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, né? Cada um acredita no que quer. Você, por exemplo, é adepta de Buda, eu respeito, eu acho maravilhoso também, mas por que não, né? O cara só traz mensagem bonita, né? Então, acho que cada um, né? Chico Xavier, né? Que é um grande espírito, um homem do bem, né? Que tem várias histórias, quase 500 livros, né? Psicografados. Como é que a pessoa consegue uma coisa Hoje é um dessa? bom dia de parafrasear o Dalai Lama, né? O que importa, a melhor religião é um bom coração. Exatamente. Né? Então, hoje é dia. Vossa Santidade já sabia. Muito. Eu posso mostrar umas fotos? Pode. Eu adorei aqui. Elas nunca vêm muito em ordem, mas é legal tu ir comentando, né? Mineiro, hein? Não, tu tem um cachorrinho chamado Pulpo. É óbvio que tu deve ser apaixonado, adorada, enlouquecido por Pulpo, né? Mas você não viu a foto do Pulpo, né, Natália? Eu te mandei a foto do Pulpo. Eu vi o Pulpinho, azulzinho, não é? Pois é um Pulpo e um cachorro. Não é que o cachorro chama Pulpo. Eu pensei que o cachorrinho chamava Pulpo. Não, eu escrevi embaixo, você não leu. Ai, que amor! Então ele é o teu bichinho de pelúcia, o Pulpo, e como é o nome do cachorrinho? E o nome do cachorrinho? Agora está escrito. Ó, vou começar. Ai, o Pulpo. Ai, Vou começar por uma parte boa do caminho. Esse aí é um carioca. Quando eu casei, em 2006, ele veio me prestigiar no meu casamento. Conheci ele no caminho, um brasileiro de Niterói. Ai, que show. A gente estava aí na adega de Irache. Falando na adega de Irache, vamos aproveitar e dizer para o futuro peregrino que essa adega está logo na saída de Estela, né? Sim. Então, o peregrino chega depois de uma caminhada, né, longa, vem lá de Puente de la Reina, né? Sim. Da Natália. E aí, no outro dia, ele passa de manhã muito cedo, aí não tem nem vinho ainda, né? Então, ele perde a oportunidade. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar em Estela, tomar um banho, lavar sua roupa e ir lá na adega para aproveitar o vinho, né? Que é gratuito e tal, do peregrino. E no outro dia, passar de manhã meio na ressaca, né? Porque se ele deixar para passar de manhã cedo, não vai ter vinho. Essa que é a verdade. Outra alternativa, né? Sabe que eu acho bacana, que às vezes, quando a pessoa tem tempo, de ficar um pouco mais em Estela e dormir depois, não fazer a etapa inteira. E aí, isso aí, Natália, eu lancei uma sugestão, eu fiz uma live com o Guilherme, que é um português lá de Braga. Uhum. Eu lancei uma sugestão, como o caminho português é um caminho curto, né? Vamos dizer assim, 240 quilômetros, 260 quilômetros, eu lancei a ideia do peregrino ficar 2 dias em cada albergue, sabe? Porque o primeiro dia o peregrino chega cansado, ele não está acostumado, né? Aí ele tem que dormir, aí ele não desfruta da cidade, das coisas boas que a cidade tem. Então, ele teria que ficar 2 dias em cada cidade, para ele desfrutar da cidade, né? É igual aí no caminho de Santiago. Algumas cidades têm que ficar 2 dias, né? Porque você perde a oportunidade de muitas coisas boas que o caminho proporciona. Não é verdade? Claro, então, claro. Né? Olha o jantar aí compartilhado aí, né? São fotos antigas, né? São que nem os primeiros caminhos. A pessoa ficar aqui mais de um dia para poder ir para a UNAT. Ou pois que ela
Claro, porque ela pode ficar um dia comigo, aproveita aqui mais Puente la Reina, um pueblo tão lindo, e pode ir para o Nath tranquilo, faz uma caminhada, porque também, às vezes, o peregrino parar totalmente, tem peregrinos que não querem parar totalmente, né, de caminhar. Mas tem aqueles peregrinos que têm tempo, né? Então, esse peregrino ele tem que desfrutar, né? Porque tem muita coisa para ver. E outra coisa, viu, Nath? Uma coisa que eu vou te sugerir também, se eu tiver a oportunidade algum dia, eu quero ir te ajudar também. A descida do Alto do Perdão, a gente precisa dar um jeito naquelas pedras lá, sabe? Que lá é um martírio para o peregrino, porque é o único lugar de todo o caminho de Santiago que aquelas pedras contribuem para bolhas, tendinite, a pessoa levar um tombo, machucar. Já vi várias situações dessas naquela descida do Perdão. A subida do Alto Perdão não é problema nenhum, mas a descida é problemática com aquelas pedras. E as pedras não são dali, aquelas pedras foram colocadas ali, dá para ver isso, né? Pois é, então eu tinha que fazer um trabalho de separar, criar uma trilha, né? Vamos dizer, uma trilha para o peregrino não ter que ficar pisando em pedra, né? Porque é a conta de ficar pisando aquelas pedras e ter bolha, mas chega em Puente de la Reina morto, aí, né? Cansado, machucado. O primeiro caminho é para o joelho ali. Exatamente. Aí, ó, muito tá bom, vendo? muito forte. Então, é uma coisa que eu faço uma sugestão aí para você, viu, Natália? Fazer um trabalho aí para criar uma trilha nessa descida. Astorga, Palácio Episcopal, catedral maravilhosa. Essa catedral tem uma situação, ela tem duas cores, não sei se vocês já observaram, que ela foi destruída na Revolução Espanhola e eles reconstruíram ela ficou com duas cores. Tem a parte nova e a parte antiga, muito bacana. Tem um museu lindo lá dentro também. Tem. Isso é Navarra. Exatamente. Adoro as amapolas. As amapolas aí. Surgiu até a música do Roberto Carlos, né? Ô, Renato, tu faz sempre na mesma época os caminhos? Não, é sempre variado. Ótimo. Maio, junho eu gosto muito, agosto, setembro. Né? Julho é muito quente, né? Muita gente, muito complicado. Apesar de que sempre a gente quer estar lá no dia 25, no dia da festa, né? Dia 24, né? Que é a festa, né? Então, eu já passei várias festas em Santiago. Muito show. Opa. Aí é a entrada da Galícia, né? Aí eu ainda estou em Castilho e León. Do outro lado é Galícia. Aí agora eu estou na Galícia. Aí eu estou Finisterre. Aí é os 100 últimos quilômetros, né? Faltando. O pessoal não respeita os morrones, né? Olha só como eles pintam, põem pedra. É complicado. E agora ainda mudaram eles, né? Muitos foram retirados e colocados novos. Tem um hábito que o pessoal fotografa muito, e muitos brasileiros gostam, que é de escrever nas pedras. Não, escrever nas pedras tudo bem, mas nos morrones teriam que respeitar, né? Eu acho que a pessoa que pinta um morrone desse aí não tem consciência, né? Embora tenha seu charme, eu tenho algumas questões com pedras escritas. Porque, por exemplo, no trecho que eu caminho muito aqui, em Puente la Reina, às vezes tem tanta pedra escrita que acaba tirando a pureza da natureza, né? É como os moinhos, né? Uhum. Assim, também, às vezes. Enfim. Olha aí. O pessoal fala, não tem idade para ir no caminho. Olha aí, 84 anos. Né? Isso fazendo eu o caminho. Não tem idade mesmo. Muito não show. Tem, né? Uau! Olha o pé do peregrino aí. Esse é teu ou não? Meu. É o meu. Mas gente. era bolha? Aí. Era bolha, Renato? Tudo bolha. Mas uma na outra, né? Hein? Uma bolha na outra, né?
A gente já passou por vários tipos de calçados, né? É Salomon, é Timberland, é Quechua. Então, você tenta de tudo, né? Tênis, bota. E tem hora que você pega uma que te dá isso aí, né? Infelizmente, né? Aí, esse aí é o Monte do Gozo que parece que tiraram agora, né? Tiraram esse Mas foi para obelisco aí. restaurar só. Mas vai voltar? Vai, diz que sim, que foi retirado para restauro. É, mas não tem mais nada lá. Passaram até um trator lá, né? Eu li uma reportagem, esse dia estava uma polêmica, o pessoal falando, mas eu li que era para restauro, né? Eu até sugeri a Maria Alice Medina fazer um Rock in Rio para peregrino, lá em Santiago. Ela falou, não, mas lá não tem lugar. Tem. Aí, no Monte do Gozo, teve 1 milhão de pessoas na missa do Papa. Como é que não pode ter um Rock in Rio aí? Mas tu sabe que eu, quando estava lá em 2019, eu estava trabalhando na oficina de peregrinos e ia ter um show do Alejandro Sanz no Monte do Gozo. Aí, ó. E ele é fantástico, É top lota, de linha, né? Show de bola. E eu estava louca para ir, mas depois não consegui o ingresso e ia ser no Monte do Gozo. É um dos lugares que eles usam mesmo para eventos assim. Agora, já pensou um Rock in Rio? A Maria Alice tem tudo na mão para fazer, né? Então, A mãe do Rock in Rio. do Rock à Compostela, o livro dela, maravilhoso, né? Ela teve aqui, gente. Ela é nossa querida. Esse é a Aí é oficina o momento que o peregrino sonha, né? Pegar a sua Compostela, o seu certificado de distância, né? Nossa, como mudou a oficina, né? Completamente. Agora você põe no celular, vai embora, aí você fica vendo a sua vez, quando chega, a hora que estiver chegando, você vai lá, chega lá, não tem ninguém, pega. Vai mudando tudo, né? Quando eu trabalhei lá em 2019, a gente chegou a atender 2.200 pessoas por dia. Tem lógico. Eram 36 funcionários e voluntários, né? Foi absurdo, não parava um minuto. 9 horas da noite a gente estava lá fazendo ainda. É muito desgastante, né? Que saudade do caminho. A porta do perdão. Está aberta agora, né? Tá bom de ir lá para acabar com os pecados, né? Receber o indulto. Hein, Nath? Falar em pecado, querer fazer o caminho e tomar uma atitude, né? Isso é um dos mandamentos. Exatamente. Qual foi a atitude que te marcou e por que essa tomada de decisão te fez fazer o caminho? Olha, na vida, você trabalha para viver, não viver para trabalhar, correto? Então, e tudo na vida, você vai prestar atenção de hoje em diante. Tudo na sua vida depende dessa palavra, que chama atitude. Se você não tomar atitude, não acontece nada. Se vocês não tivessem tomado a atitude de me convidar para vir para a live, não estaria acontecendo a live, né? E eu tomei a atitude de participar da live. Então, tudo é atitude. Então, na vida é assim. Eu assisti o Globo Repórter, me inteirei do assunto, comecei a ler, pesquisar, procurar. Então, eu tinha que tomar uma atitude, né? Se você perguntar a 100 pessoas, você quer fazer o caminho de Santiago? 90 quer fazer. Mas aí, os 90 fazem? Não, não faz. Por quê? Porque não toma atitude. A atitude, você tem que... Qual é? Bom, eu vou fazer, vai lá na agência de turismo e compra sua passagem. Você sabe que você vai tal dia e vai voltar tal dia. Você tomou atitude, aí você vai. É um empurrão que você tem. Agora, se você não tomar atitude, nada acontece. Você só fica barrigando, né? Assim, eu tenho vontade e tal, né? Então, eu conheço 20 e tantos países, né? Então, eu gostaria de conhecer mais países. A parte da Ásia eu não conheço. Tem que tomar atitude e ir para lá para me conhecer, né? Tem muitas coisas interessantes. Quero conhecer o Tibete, quero conhecer vários lugares que eu não conheço, que acho que vale a pena, né? Então, está dependendo o quê? Atitude. Quero conhecer a Nova Zelândia, a Austrália, são lugares que me apetece conhecer, né?
A pessoa fala, mas por que você só faz caminho de Santiago? Não, faço caminho de Santiago porque cada caminho é um caminho diferente, são pessoas diferentes, energia diferente, conhecimentos diferentes, comidas diferentes. Então, pô, e contando que você revê os grandes amigos lá, que vai não ser tem o mesmo preço e tu isso. também nunca vai ser o mesmo. Cada caminho vai ser diferente. Então, tudo diferente. Você pode fazer 100 caminhos é 100 histórias diferentes. Né? Não se repete. A geografia é uma só, mas as pessoas são outras, as circunstâncias são outras, os problemas são outros, a comida é outra, a dormida é outra, tudo é diferente. Tudo. Eu vou continuar ali com as fotos para a gente terminar elas. Aqui. Esse momento é único, né? Aí você vê, é uma foto proibida, né? Eles não deixam, tem um segurança ali que não deixa, mas eu armei uma cilada ali e consegui tirar essa foto, que é a capa do meu livro, né? Inclusive. Eles não deixam tirar a foto ali, né? Tem um segurança que fica sentado aí, não gosto que tira foto aí. Então, agora você vê, você anda 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, a hora que você chega para reverenciar aquilo que é o seu objetivo, chegar em Santiago, reverenciar o santo, né? Você não tem direito de tirar uma foto com ele? É brincadeira isso. São as coisas que as associações precisavam, né, estudar, como também um lugar dentro da igreja, né? Porque peregrino é um na multidão, é uma decepção muito grande que eu tive, né, e vários peregrinos têm, de fazer um caminho difícil, né, entre sol, chuva, né, dores, bolhas, tendinite, gripe, todos os problemas, né, e chegar na catedral, você não tem um lugar para você, né? Mas os bancos da frente, próximo ao altar, são para os peregrinos. Só que hoje o volume de peregrinos é uma coisa que tu não tem mais como ter o controle que se tinha, né? Mas, Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe muito bem que para ter o bota-fumeiro precisa ser pago, senão não tem. Sim. O que aconteceu? Eu estava na primeira fileira, de repente chegou aquele pessoal da retaguarda da igreja, me tirou de lá, tirou todos que estavam na frente, para sentar um pessoal que tinha pago para fazer o bota-fumeiro, entendeu? Aí tive que sentar no chão, sabe? Então, você caminha 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, para depois você está sentado na primeira cadeira, que você vai cedo para lá, porque você sabe que você precisa ir cedo para conseguir lá, aí o cara te tira do lugar, que, sabe, é um desrespeito ao peregrino isso, sabe? A associação tinha que intervir a favor do peregrino nessas horas, porque a missa é do peregrino, não é de turista, né? Essa que é a verdade. Doe a quem doer, né? Aí um dia eu cheguei lá para o grã-mestre da catedral, falei com ele, olha, vocês precisavam reservar um lugar para os peregrinos aqui. Ele falou, não, todos que aqui vêm são peregrinos. Eu falei, quer dizer que o cara vem de avião, de carro, ele é peregrino? Ele está aqui dentro da igreja, é peregrino. Tá bom. Vou fazer o quê, né, diante de uma situação dessa? Essa parte aqui, o que não pode, na verdade, esse aqui é uma réplica, né? Porque o verdadeiro está no museu. Está no museu. Está no museu, porque as pedras, começaram a tirar as pedras e não adianta, né? Isso é... Então, o verdadeiro está no museu e esse aqui é uma réplica, né? Que a gente... Você vê, mas eles não deixam a gente fotografar aí, né? Você tem que ser meio ninja para, né, poder tirar uma foto aí desse jeito, né? A Clinete está falando aqui que desde que o Dom II, né, o segundo Pérez, assumiu a direção da catedral, os 5 primeiros bancos de cada lado são para os peregrinos. Eu também sei disso, das laterais, os 5 primeiros são para os peregrinos. Deus queira que isso proceda, né? O botafumeiro passa em cima, né? Ó, lá embaixo, os restos mortais aí. Será Santiago ou será São Persiliano? Segundo a Cássia, é São Persiliano. Segundo o Renato, é Santiago. Nós não vamos discutir, nós vamos lembrar de mim pequenininha em Fátima. Olha, cara, olha,
Renato. Cara da felicidade, né? A minha avó, A quando me via felicidade sorrindo, tem cara, essa é a cara da felicidade. Pois é. a minha avó... Felicidade é a live que a Natália fez, que ela assistiu um documentário da alegria e da tristeza, né? Então, a Natália é a alegria, eu sou a tristeza. Hein, Nath? Tu não é a tristeza, nada. Aqui é Saint-Jean, né? Saint-Jean-Pied-de-Port. Olha lá, são 6h15 da manhã. Oh, Saindo para começar a maratona, né? muito show. E beleza. Ai, olha o jantar compartilhado. Saudade disso aí, viu? Nossa Senhora. Isso não tem preço, né? Não. Não. Tem. Chegada lá em Pamplona. Muito show. Eu gosto que tu tá sempre com cor A alegre. terra da Nath aí, a terra da Nath. E crucifixo. É muito bonita essa igreja, né? E esse... É o único crucifixo em Y, né? Que Não, show. e esse crucifixo, olha é incrível o tamanho dos braços dele, de Cristo, em comparação, são braços, tem várias teorias, né? É como se ele estivesse há muito tempo já crucificado, que tem o momento de deixar totalmente ir, né? Porque os braços ficaram maiores que as pernas, né? É muito lindo esse Cristo. E essa igreja é na frente do colégio do meu filho. Tu sabe que o meu filho estuda no Reparadores. O colégio era um antigo hospital de peregrinos, né, Renato? Tu chegou aí lá? Tem uma piscina lá, né? Sim. E uma coisa, tu viu que agora... Tu te lembra que tinha um ninho de cegonhas em cima? Cegonha, sim. Agora tem 4 ninhos. Ó, Eu passo e sempre... aquele chaminé continua também? O da chaminé, não. Sabe por quê? Tiraram? Porque tinha 2.000 quilos Ia cair, né? de coisas que as cegonhas levavam. Porque, claro, aqui na Espanha, as cegonhas elas são muito mágicas, mas elas causam algumas questões estruturais, né? Porque elas levam objetos, então elas estragam os telhados, elas fazem coisas assim, mas é um animal mágico, né? Lindíssimo. E lá na frente da casa... Já que nós falamos em crucifixo, tem uma obra de Michelangelo maravilhosa na Catedral de Logronho, atrás do altar. O peregrino precisa conhecer, ele tem que entrar na catedral e atrás do altar, paga lá, põe uma moeda de €1 e vai ver uma obra de Michelangelo, que é uma obra de arte maravilhosa, que é a crucificação. É uma grande dica para o futuro peregrino conhecer. Tá? Porque às vezes ele passa em Logronho e nem entra na catedral. Ele precisa entrar na catedral e conhecer essa obra de arte aí, que é fantástica. Tá? E Point de la Reina não pode deixar de conhecer esse aí, que é uma cruz em Y maravilhosa. Né? E ainda vê uns 3 ninhos de cegonhas. Nos fala um pouco o que assim, ó, de alguns detalhes que mais marcaram teus caminhos, seja num albergue, seja numa missa, aquilo que tu considera mais, eu brinco, strong, mais forte, assim. São tantas, né, assim, são tantas emoções. São tantas emoções, mas assim, tem uma coisa que aconteceu que é fruto do caminho. Eu tenho uma amiga minha que foi comigo para o caminho, e ela estava mal demais, mal, chorava, um terço na mão e tal. E ela tinha separado, tem 2 filhos, e foi comigo. No primeiro dia, chegando em Saint-Jean, a gente tinha ido de van de Roncesvalles para Saint-Jean, e é aquela van que vai e volta, né? E na segunda volta, ela estava passeando sozinha lá em Saint-Jean, e a van chegou, e o cara da van, o motorista, a reconheceu e chamou, e pediu para que ela conduzisse aqueles peregrinos que não conhecia nada de Saint-Jean, né? Aí ela pegou, foi lá, ela já sabia onde que era a oficina do peregrino lá e tal, né? Onde fazia o acolhimento ao peregrino, para direcionar para os albergues e tal. Aí, nisso, ela conheceu uma peruana, Janete.
Aí fez amizade com essa peruana. Essa peruana ia caminhar só uma semana, aquela história de espanhóis, né? Caminha uma semana, no outro ano volta, da onde terminou faz mais uma semana, em 4 anos faz o caminho, né? Bom, aí, moral da história, conheceu essa Janete. Mais para frente, conheceu uma brasileira, Rúbia. A Rúbia é irmã da esposa do dono do Cirque du Soleil, mora em Madrid. Bom, aí vai de cá, vai de lá, passou uma semana, aquela choradeira, foi embora e tal, e continuamos o caminho, né? E aí conhecemos uma belga, a Isabelle, né, tal. Bom, foram os conhecimentos que a gente teve no caminho. Quando chega em Astorga, a gente falou, olha, porque a Janete ia ficar uma semana no caminho, uma semana ela ia para Londres, tinha um namorado em Londres e tal, e ia voltar. E ela era dona de uma rede de fast food, aí em Madrid, Patatines Patatones. Bom, ligou, aí chegamos em Astorga, quer dizer, de Astorga a Santiago já está quase chegando, né? Terceira semana e tal. Aí eu falei, vamos ligar para a Janete? Naquela época, isso foi em 2002, não tinha ainda celular, né? A gente fomos lá no orelhão e ligamos para a Janete em Madrid. Aí a Janete virou e falou assim, ó, eu tenho uma prima minha aqui que está indo voltar para o Peru, se você quiser começar a trabalhar, você pode vir que eu arrumo para você trabalhar aqui. Aí ela chorou a noite inteira, falou, o que você acha, eu vou, não vou? Eu falei, não, eu acho que sim. Aí eu falei assim, a filosofia do sábio. Perguntaram para o sábio qual a coisa mais difícil do mundo. A coisa mais difícil do mundo é aconselhar a si próprio. Eu falei, eu sei que vai se aconselhar, não sou eu que vou te aconselhar, não. Aí ele chorou. Bom, chegou de manhã, resolveu ir embora. Foi embora para Madrid. Eu fiquei sozinho e terminei o caminho sozinho. Moral da história. Foi para Madrid, começou a trabalhar em Madrid, Patatines Patatones, conheceu um rapaz, se apaixonou, casou, levou os filhos para a Espanha. Os filhos, o filho formou em engenharia, a menina formou em administração. Hoje ela é alta funcionária do Santander, o rapaz é engenheiro, ela está casada, bem casada, né? Frutos do caminho, sabe? Uma coisa assim muito louca, muito, sabe? Tudo aconteceu no caminho. E outra, de quebra, ela precisava fazer, ela ganhou uma bolsa para a Universidade de Sorbonne na França, em Paris. Ela não sabia francês. Aí conectou via e-mail com a Isabela na Bélgica, mandou a menina para a Bélgica, a menina ficou lá 1 ano, aprendeu fluentemente francês, foi para a Universidade de Sorbonne, formou na Universidade de Sorbonne. Brincadeira? Então, quer dizer, frutos do caminho, sabe? Uma coisa assim que dá para escrever um livro, um romance, um trem muito doido, né? Então, o caminho proporciona cada coisa que Deus duvida, né? Então, isso aí marca a gente demais. Aí, né? O segundo livro está vindo aí, já tem história e já tem lançamento aqui. Sabe que a gente dá sorte, né? Caminhos e Conexões, os lançamentos dão sorte. Então, olha, falar nisso, eu terminei já o meu livro, meu segundo livro, só está faltando os colaboradores. No primeiro livro eu tive muitos colaboradores, agora no segundo eu estou tendo problemas, os colaboradores sumiram, né? Não sei o que está acontecendo. Então eu quero lançar esse segundo livro. Aí eu vou lançar numa live com vocês, se Deus quiser. Tá? Isso mesmo. Já está combinado. O ano que vem já tem lançamento, já tem promessa de lançamento de 3 livros, tá? 3 pessoas. Está prontinho, só faltam os colaboradores. Então, dia 8 de março, eu mando imprimir. Está pronto. 8 de março, ano que vem, é o da Andréa Prestes. E depois tem mais 2, e agora então já tem o do Renato também. Então vamos lá, 2022. Ano dos books. 2022. Não, eu vou estar com o Albergue, vou estar com o projeto novo que eu estou, nós vamos estar com Caminhos e Conexões, vocês vão estar, nós vamos estar em 2022. Vamos lá. Bombando. Renato, me diz uma coisa, tu foi condecorado, né? Nos fala um pouco dessa condecoração. Não, as condecorações, elas são as compostelas, né? Igual eu já relatei aqui e tal. Mas a maior condecoração que eu tive, assim, me pegou de supetão, foi o Luiz, lá de Molina Seca. Eu chegando em Molina Seca, ele falou, Renato, eu estou precisando de um peregrino legítimo. Você chegou na hora certa, não tinha nada combinado.
era dia de São Roque e precisava ter um Santiago de Compostela para prestigiar São Roque. Aí me arrumaram uma roupa de Santiago, chapéu, aquela indumentária toda de Santiago. Aí veio o alcaide, né? Veio o governador, o cura, né? E eu vestido de Santiago. Foi a maior condecoração que eu tive na minha vida de peregrino, que amor! sabe? Foi uma loucura. Eu devo ao Luiz isso assim o resto da vida, sabe? Aí nós desfilamos na cidade, uma procissão, sabe? Rodamos ali Molina Seca inteiro, sabe? Teve a missa, a distribuição de pão, e eu vestido de Santiago, eu verdadeiro Santiago, verdadeiro peregrino, entendeu? Que máximo. Uma condecoração que, se eu morrer agora, eu morri feliz, estou super satisfeito, sabe? Eu acho que foi a maior condecoração da minha vida, muito mais do que o diploma meu de advogado, de técnico em transações imobiliárias, de tudo. Eu sou um verdadeiro peregrino, isso aí é meu prazer, é minha vida, entendeu? Não tem preço, sabe? Isso aí é igual o Zagallo fala, tem que me engolir, né? Então, não tem outro jeito. Que show, que show. Ai, muito legal. Não, e olha só, eu falei, olha que coisa, a gente está em sincronia, todo mundo aqui. Eu falei que legal, e na hora que eu falei que legal, o Xavier tinha dito que tinha sido incrível, que foi muito legal. E eu falei legal e li os comentários. O Xavier escreveu, foi muito legal. Foi muito legal, eu adorei. Chorei de rir, imaginei. Só de ver essa tua alegria de ter colocado essas coisas que o caminho faz, né? De repente, tu tá caminhando e essas pequenas coisas de assim, inocentes, né? Uma alegria inocente, genuína, né? Aconteceu do nada, não tinha nada combinado, sabe? Foi um trem louco, assim, que uma hora você conversa com o Luiz, ele vai te contar como é que foi, que loucura, que satisfação que eu tive, que prazer que eu tive, sabe? De participar, né? O cura do lado, o alcaide, o governador, todas as autoridades, né? E nós desfilando em procissão. Aquilo foi uma loucura. Na real, a gente tem que ser feliz agora, né? Porque com as coisas que a gente faz na hora, a felicidade é a presença, né? É isso, de estar presente e fazer. É o momento, né? É um momento feliz, né? Momento. Muito bom, muito bom. Muito show. Bom, a gente já está indo para nossa. Vamos. Sim, né? Porque eu sempre falo, né, Renato? Tu sabe, né? Quando eu for para o Brasil, eu vou fazer horário com vocês, mas por enquanto aqui daqui a pouco toca as badaladas da meia-noite. Até hoje nós começamos a live e eu pensava que era meia-noite. Então, essa hora vocês estão super. Eu vejo que vocês estão todo mundo super. Né? E eu já estou começando a ficar com os olhinhos fechadinhos. Assim, os faróis estão abaixando, né? Isso é que dá então, a gente é um mundo conectado, né? Então, é isso aí, faz parte. E olha só, um momento que te conecta e uma frase que te emociona. Bom, veja bem, a coisa que mais me emociona são 3 missas. A bendição do peregrino em Roncesvalles, os cantos gregorianos em Rabanal del Camino, e o Botafumeiro na Catedral de Santiago. Isso é momento de lágrima, sabe? Peregrino que tem sangue nas veias, ele curte isso, ele chora, ele emociona, e não tem outra alternativa, sabe? Isso aí é muita emoção. E eu vou falar aqui 3 filosofias que eu acho que é importante falar, tá? Primeiro, você tinha acabado de falar agora mesmo sobre felicidade. Então, a filosofia é o seguinte, a felicidade é ser perfeito. Como não tem ninguém perfeito, não existe felicidade. O que existe são momentos felizes. E feliz daquele que tem mais momentos felizes, sabe? E na vida, eu já falei lá atrás, nós trabalhamos para viver e não viver para trabalhar. Segundo o Dalai Lama, que você citou aí, Natália, ele diz, né, passamos a vida em busca do dinheiro para, no final, pagarmos remédios, médicos, hospitais para sobrevivermos, né? Então, nós temos que trabalhar para viver, não viver para trabalhar, tá? E, para finalizar, eu vou lembrar aqui um peregrino de Belo Horizonte, de poder aquisitivo muito alto, ele fez o caminho, eu conheci ele no ENAP,
e ele escreveu um livro e sintetizou. Com o caminho de Santiago, eu aprendi que com muito pouco se vive, e o pouco que tenho é muito para mim. Tá? Ponto final. Então, é isso aí. Eu quero agradecer às duas. Pô, nossa, que delícia. Em meu nome, em nome hoje eu chorei de rir. Nossa, em nome da nossa Associação dos Amigos Caminho de Santiago aqui do Triângulo Mineiro, nosso presidente Edson Soares, que é o nosso presidente, tá? Quero agradecer muito aí, parabenizar vocês mais uma vez pelo primeiro ano das lives de vocês e dizer que, né, fiquei muito orgulhoso de ser o primeiro, né, do segundo ano, que vai ficar patenteado justamente no dia de Buda, né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns. Tá? E a sugestão de um aditivo, né, do Oráculo da Virtude, da resiliência. O Acácio vai ter que esperar. Isso aí, eu acho que resiliência, você vai ter que lembrar do Renato. Muito bem. Adoro, Passou na frente, tirou a vez do Acácio. Muito bem, muito bem. E vamos tomar a sopa de pedra do Acácio. Dá para botar tempero nela, né? Não, olha, o Acácio hoje é difícil para eles, porque eles dormem muito cedo mesmo, né? E eu acabei tendo esse compromisso tarde, porque acaba ficando tarde, mas hoje a gente falou e ele disse, tu manda um abração para o Renato, porque ele está sempre junto com a gente, está sempre aí, e botando, motivando e querendo falar dos albergues brasileiros, e sempre querendo ajudar as pessoas, sempre mandando coisa legal, sempre, né? Porque vocês têm esse jeito forte, mas estão sempre fazendo, né? Sempre fazendo alguma coisa. Os brazucas no caminho é muito importante para nós peregrinos, sabe, Natália? O Orlando Cisco, lá em Santiago, agora, né? Pena que pegou um momento difícil, né, dessa pandemia, mas vai ser uma base nossa lá em Santiago, você em Puente de la Reina, né? O Acácio com a Orieta, aquela nossa amiga lá de Astorga, né? Hoje, né? E o Luiz e Amaro lá em Molina Seca, né? Então, eu acho que... O Renato falou em sopa. Tu chegou a tomar a sopa de cebola e de alho lá em São Juan de Ortega? Foi assim, eu conheci o padre José, né, que era o padre que, né, fazia essa sopa. O que eu sou louco para ver é aquele momento mágico que tem lá, mas me parece que é em outubro, né, que tem aquela luz que vai na igreja, né, que mostra um reflexo lá na imagem, né? É uma sombra. Então, né? aquilo lá é uma coisa que eu ainda não eu sempre lembro da história. É só uma vez por ano, né? É uma vez por ano. Uma vez por ano. Ou uma vez por ano determinada, eu acho que é no inverno, por causa das sombras que são maiores. É um momento mágico ali, né? É questão de minutos, né? Acontece. Tem um nome, eu não me lembro agora o nome que é falado sobre isso, né? Mas é uma coisa fantástica. E diga de passagem, em São Juan de Ortega, foi um hospital de peregrino, onde foi um hospital verdadeiro de muito sofrimento. E ali aconteceu comigo, isso é um depoimento meu, né? Aconteceu um fato comigo que ficou muito marcante, porque como lá foi um lugar de muito sofrimento, e foi um dia que eu fiz uma caminhada, aqueles 17 quilômetros até chegar ali, né, de Monte de Oca até, né, São Juan de Ortega. Então, eu estava meio cansado e tal. E aí, à noite, eu não sei dizer para vocês se eu estava sonhando ou se eu tive uma visão que eu estava vendo assim um hospital de muito sofrimento, sabe? Pessoas doentes, pessoas... Aí eu não sabia. Aí, de manhã cedo, quando eu acordei, aí eu queria lembrar se eu estava acordado e vi verdadeiramente, ou se foi sonho, o que aconteceu. Foi uma coisa muito marcante na minha vida, sabe? Foi uma vez que me aconteceu isso lá, em São Juan de Ortega, né? Tem várias explicações, né? Ainda mais vindo da onde tu vens, né? De Uberaba, da terra de Chico Xavier. Exatamente. Há que se dizer... Uma coisa muito forte, viu? Muito forte mesmo. Tem depoimentos lindíssimos do caminho que falam muito, né? Então,
É isso. Então, lembra mais daquela, né? Não reivindique as sombras, faça a luz. Tu estava lá, de repente, dando a tua iluminada naquelas pessoas que estavam precisando de alguma Mas maneira. botando a luz que tu fala em São João de Ortega é do equinócio? Equinócio, essa palavra, equinócio. A Lígia Becker botou aqui. Eu tomei a sopa no tempo do Padre José e vi a luz do equinócio. Essa luz eu ainda não consegui ver, mas não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Não, se Deus quiser. Vai vir para cá, vai ficar comigo aqui uns dias, vai fazer outro caminho e vai... Agora não tem prédio mais, agora é no térreo, né, Natália? Agora não tem que caminhar, não tem que subir escada. Gratidão, gratidão, Ai, gratidão. querido, gratidão, gratidão no coração. Eu que agradeço a você. Obrigada por tudo, pela tua presença, por essa delícia dos mandamentos. O orgulho do peregrino é participar com a live com vocês. Ah, obrigada. Muito grande beijo. E bom caminho. Bom caminho. Bom caminho. Quem tem mais? Ó, o livro, voltando aqui, já temos as datas, já primeiro, já estamos com várias combinações. Vamos em frente. Renato, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Tudo de bom. Desculpa se não foi melhor, tá? Semana que vem estamos juntos de novo, viu? Renato, só para dizer, vamos nos despedir, que eu mesmo preciso dormir, mas tudo bem. Eu chorei de rir, tu contando a história, eu chorei de rir, meu Deus. Eu me dei conta de, sabe, a gente precisa de momentos puros na vida, né? Que nos deixem felizes. Essas lives com gente que são os momentos felizes. Entendeu? A felicidade. A gente vive de momentos. Né? Feliz de quem tem mais momentos felizes. Tu sabe que tu falou isso, é o meu lema. Ninguém tem a felicidade plena, a felicidade eterna. Se alguém fica doente, você não tem felicidade. A vida é feita de momentos de felicidade. E quanto mais momentos tu tiver, é fantástico. E que a gente aproveite cada um deles. Você tem que viver todos os dias como se fosse o último, porque um dia será. Que a gente reconheça eles, né? Nas simples coisas, nas coisas mais simples, tem felicidade ali. E que a gente possa se dar conta disso, sabe? Seja um beijo num... Deixa eu te perguntar uma coisa agora, não posso esquecer. Tu é filho único? Sou eu e uma irmã. Ah, tá. Eu tenho uma irmã que mora em Campinas. Não, porque, Natália, tu viu que no começo da live ele disse, né, que a pessoa que mais amou na vida foi a mãe dele. Eu digo, o meu filho da Nath tem que dizer isso também. Eu e a Natália, cada uma tem um filho. Minha mãe pensava uma coisa, eu já tinha feito. Então, eles têm que pensar isso também, a gente também, as coisas mais amadas da vida deles. Assim. Eu lavo o urubu até ele ficar branco por causa dela. Beleza, gostei disso. Vou mandar meu filho falar contigo. Não, meu filho também faz tudo para mim, Deus me livre. Ai, muito obrigada. Gente, querido. Olha, gratidão. Eu que agradeço. Viu? Gratidão, boa semana. Desculpa se não foi melhor, tá? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Bye.